Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live sobre aspectos da medicina tradicional chinesa e aspectos também da medicina ocidental. Nós vamos estar aqui à conversa com o Dr. Rafael, mais uma vez, que se deu do seu tempo para estar connosco, para abordarmos algumas questões de algumas doenças relacionadas com alguns órgãos muito importantes do nosso corpo, que muitas das vezes são esquecidos e pouco divulgados, muito pouco falados. A semana passada estivemos aqui à conversa e estivemos a falar sobre a tireoide, um órgão tão importante, uma glândula tão importante, que pode causar tantas distrofias no nosso corpo e que muitas das vezes falamos pouco sobre essa glândula da tireoide. Hoje vamos estar aqui a falar sobre o baço, um órgão tão importante que muitas das vezes foi pouco divulgado, pouco falado e muitas vezes até na medicina ocidental foi dito que era um órgão não muito importante, que poderia ser substituído pelo fígado. Mas quem sofre algum acidente de baço, tem uma perfuração no baço e tem que ser retirado o baço, sabe muito bem depois as dificuldades que tem no seu dia-a-dia em gerir melhor as funções do seu corpo, as funções vitais. Uma vez que se retirou o baço, vai sobrecarregar o fígado. Logo, a pessoa vai estar um bocadinho mais com algumas dificuldades na gestão das suas tarefas e das suas emoções ao longo do dia. Olá a todos, estão a chegar. Olá, muito... aqui com algumas questões técnicas. Olá a todos, olá, muito boa tarde. Hoje vamos estar aqui a conversa com o Dr. Rafael, que já está aqui. Olá, Mary. Olá. Tudo bem? Olá, 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 olá. Sejam bem-vindos a esta live. Fiquem connosco. Nós vamos falar sobre o baço. Vamos falar sobre as questões do baço na medicina ocidental e na medicina tradicional chinesa. Por isso é que eu hoje estou aqui com uma indumentária a imitar, como se estivesse na China, né? Tentei criar aqui o espírito da medicina chinesa, que eu vou defender a medicina chinesa e o Dr. Rafael vai defender a medicina ocidental. Vai falar-nos de alguns aspectos. Ele também é um terapeuta holístico, para além de médico, também desenvolve algumas terapias. Ele está em Angola. Para quem mora aí em Angola, pode sempre procurar o Dr. Axel Rafael. Ele desenvolve terapias como barras de access e entre outras terapias que ajudam a restabelecer o fluxo de energia normal no nosso corpo, assim como defendemos também na medicina chinesa. Portanto, ele também é um colega, não está tão distante da medicina tradicional chinesa. Não vai haver uma discussão porque ele também está de acordo com algumas questões que são faladas na medicina tradicional chinesa. Olá, Marie de Abreu. Olá, 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 olá. Sejam muito bem-vindos. Olá. Olá. Muito bem. Dr. Rafael já pode pedir para entrar. Estou aqui a aguardar que o doutor entre para estar aqui connosco à conversa e nos falar sobre o baço. Onde se localiza, quais as funções do baço, quais as doenças quando o baço está em desequilíbrio. E nós estamos aqui nesta série de lives acerca destes órgãos tão importantes. E a semana passada estivemos a falar da glândula da tireoide, porque uma pessoa muito especial, a Neri, a minha manicure, pediu para que nós abordássemos estas questões. Ela teve questões da tireoide, foi operada a tireoide e ela pediu-me então para que falássemos sobre estas questões. E eu então convidei um médico oficializado para nos falar em relação à medicina ocidental. E eu vou abordar em relação à medicina tradicional chinesa, que é o que eu exerço, que é aquilo que eu faço no meu dia-a-dia. Então vamos juntar estas duas medicinas e
e tirar o melhor partido delas possível. Vamos lá, Dr. Axel, por onde é que ele anda? Olá a todos que já estão aqui, obrigada por estarem aqui connosco. Vamos falar sobre o baço, aprender um pouco mais. Vamos lá, daqui a aguardar. Fiquem connosco, temos muita coisa para falar sobre o baço, este órgão tão importante que muitas das vezes está esquecido. Hey, Olá, doutor Rafael! hey Rose. Bem-vindo! Olá a todos. Eu hoje tentei recriar aqui um cenário da China. Eu percebi logo. Tentei. Que é para ver se puxa o espírito oriental. Maestria, acho que ficou super bem. Doutor Rafael, muito bem-vindo a mais uma live. Vamos falar sobre as questões destes órgãos tão importantes. Da semana passada falamos da glândula da tiroide, uma glândula tão importante. E desta vez vamos falar do baço, um órgão tão esquecido, mas tão importante. Doutor, gostaria que se apresentasse. Para quem chegou novo, nós hoje temos aqui pessoas novas pela primeira vez. Ok, então mais uma vez, boa noite. Chamo-me Maxwell Rafael. A marca é Doctorin, daí o nome da página Axel Doctorin. Eu sou médico de formação, licenciado há 2 anos, e tenho atendido com terapias não convencionais, especificamente ajudando pessoas que têm problemas com insônia, ansiedade, depressão, situações psicológicas ou neurológicas, no caso psicoemocionais, e dentro daquilo que é também a minha formação em coaching, ajudo pessoas a chegarem à raiz dos seus problemas e também a ultrapassarem as suas limitações financeiras, que muitas das vezes estão relacionadas com crenças limitantes. Recentemente, eu e a Rose estivemos a conversar e chegamos à conclusão que era interessante continuarmos a fazer algumas lives em relação à função dos órgãos e a conteúdo mais médico, fazer essa ponte medicina alternativa, medicina convencional. E aqui estamos. Muito bom. E aquele agradecimento que nós temos para fazer, que nós falamos à tarde. Yes, totally. Eu não sabia se fazer no início, no final, mas eu queria agradecer muito, 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 muito a uma pessoa fantástica que está aqui conosco, que é a Mary Barbosa, se não me engano. Foi quem conversou com a Rose para nós fazermos a nossa primeira live sobre a tiroide e que acabou por despoletar uma conversa muito interessante sobre a produção de outro tipo de conteúdo, conteúdo ligado a este, tanto em vídeo como no YouTube, como em podcast, Exatamente. sei lá. Pequenas ações e detalhes por vezes desencadeiam uma infinitude de ações e essa foi uma delas. Essa partilha, essa coragem para partilhar a experiência e essa situação se calhar um pouquinho mais privada da Mary com a Rose, que depois levou a tantas coisas fantásticas. Exatamente. Muito obrigada a ela. Eu, por acaso, hoje tive a oportunidade de estar com ela e lhe dar um abraço. De propósito, fui ter com ela e sentir o abraço dela e dizer-lhe obrigada, exatamente, porque foi ela que disputou nós estarmos aqui hoje e a debruçar-me sobre os livros e ir buscar informações que já estão sempre presentes no meu dia-a-dia, mas estavam um bocadinho adormecidas, não é? Informações mais técnicas, mais precisas. Então, isso agradecemos a ela, de facto, e também deixar aqui um beijinho à Marisa, uma pessoa também fantástica que eu conheci há dias e hoje tive a oportunidade de estar com ela. Ela é uma master cosmetologista. Ela é fabulosa. Eu estive com ela e deu-me uma lição gigante de vida, exatamente de empreendedorismo, de
de avançar na vida, de investirmos em nós, do avançarmos. Eu sempre que chego a algum espaço, acho que sou eu que vou dizer alguma coisa porque estou na medicina chinesa ou porque sou terapeuta, mas acabo por levar uma lição maravilhosa das pessoas que me impulsionam e fez-me um convite fabuloso segunda-feira para Uhum. estarmos juntas numa formação de uma marca de cosméticos e impulsionar aqui imensas situações maravilhosas. Então, à Marisa também o meu profundo agradecimento e gratidão. Isso é maravilhoso. Ah, estou a ver que eu também preciso ter uma A conversa com a Marisa. Marisa, Ela sim, pode ser sim, essa sim. nossa Mais para de a frente iremos conhecimento. falar sobre isso. Ela também vai nos agregar e trazer mais pessoas também para a parte da cosmetologia e da parte financeira também. E podemos falar com ela ahm, mais à frente. Também deixar aqui, ontem tive a oportunidade de ver uma live já gravada, salvo eu, foi no dia 7 da tua mãe, com a Diana, que é também uma psicóloga. Eu Aham. tive a oportunidade de me debruçar, ver a live do princípio ao fim, e foi também outra lição de coragem, de vida, de história maravilhosa da Diana. Já tive a oportunidade de lhes deixar os comentários e de falar com ela também, mandar-lhe uma mensagem mais privada. Identifiquei-me imenso, então também não deixem de passar por lá e ver esta live, que está fabulosa. Ela está aqui connosco, por acaso, está aqui. Eu não a conheço pessoalmente, mas já a conheço. E estas lives trazem isto, trazem estas coisas maravilhosas que eu conhecer pessoas e mesmo que não estejam aqui, estão sempre perto e eu os sinto como próximos de mim. E então, mais para a frente também. Essa possibilidade de É, interação. é, é, Uhum. é, exatamente. A Diana é super top. Eu estive a ver a gravação da live Que e história! assim que a minha mãe tá na cozinha, ouviu assim Diana, ficou tipo, é a Diana. Eu tipo, sim, é a Porque Diana. assim, ela contou a história de vida dela de uma forma suave, leve, passou por várias situações, upgrades na sua vida, e contou de uma forma tão Uhum. leve, tão em paz, que significa que já Uau. resolveu as suas questões. E eu identifiquei-me imenso com a história dela, por várias questões, e então o meu agradecimento a ela, e em breve também irei falar com ela. Top. Mal posso esperar. Ai, então, olha, também vou-me apresentar para quem não me conhece e está a chegar aqui novo. O meu nome é Rosa Figueiredo, sou terapeuta holística, que significa isto, esta palavra holística, que muitas vezes faz confusão a muitas pessoas. Holístico vem do grego, esta palavra, que significa holos, que quer dizer todo, ou seja, verificar o ser humano por um todo, espírito, mente, Uhum. corpo e emoções, tudo que está englobado, exatamente como o Dr. Rafael também, que é da medicina convencional, mas também trabalha como terapeuta holístico, que é fabuloso porque nós estamos aqui a falar chinês, os dois percebemos o que é que nós vamos abordar e falar, o que é maravilhoso, ele está dos dois Uhum. lados, nas duas vertentes, e finalmente que é juntar, associar a medicina tradicional chinesa e a medicina ocidental. Este é o futuro, este é o caminho, e será um grande passo quando a maior parte dos médicos que estão a chegar nesta área como novos se iniciem também nestes processos de verificar que as emoções é que causam as doenças, não é? E então, posto isto, vamos seguir. Ahm, Já temos aqui algumas pessoas. Muito obrigada por estarem aí conosco. Fiquem até ao fim, está bem? Doutor, nós vamos começar então por saber onde se localiza o baço. Ok. So, a partida, o base é daqueles órgãos que podemos encontrar na cavidade abdominal, que é o abdômen, certo? Um, e por norma, é interessante como o nosso corpo tem uma forma inteligente de fazer as coisas, como a criação do nosso corpo também é super inteligente. O que acontece? O base é daqueles órgãos que, quando nós temos um acidente, quando nós sofremos um choque, quando alguma coisa acontece do género traumático, é daqueles órgãos mais sensíveis e que mais sofre. Então é interessante que o baço esteja aqui, por baixo,
da costela na região esquerda do abdômen. Na medicina nós fazemos a divisão do abdômen em 4 partes, ou em 4 quadrantes, ou em 9 quadrantes, assim, 1, 2 e 3, e depois na vertical, em que ficam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 regiões do abdômen. E o baço está aqui, na região superior esquerda. Chamamos de o hipocôndrio esquerdo. Então, ele está assim protegidinho pela costela nesta região. Se o nosso peito termina aqui, esta região ainda da costela, é aqui que o nosso baço está. Próximo do estômago e do pâncreas. E ele tem assim mais ou menos este tamanho de um punho fechado. Uma coisinha assim, não muito grande, que no livro sempre parece enorme, mas uma coisa assim não muito grande. Mas que desempenha uma função super importante no organismo, principalmente durante a infância, mas também durante a vida adulta. Ok, muito bem, muito bem, muito bem. Acho que aí já conseguiram perceber onde está localizado o baço. Muitas vezes as pessoas não sabem onde está o baço. E agora, a pergunta que não quer calar, já sabemos onde está o baço. Afinal, que função Uhum. faz o baço? Ok. Essa é bem mais complexa, quer dizer, ao fim e ao cabo, pode resumir-se em algumas palavras, algumas frases, mas a verdade é que, estás a ver quando, por exemplo, a Diana Paupaz gostou. Muito Estás a bom. ver quando, por exemplo, eu chego a uma festa e digo assim, ah, Rose, terapeuta, e umas 9 pessoas viram ao mesmo tempo porque todas te conhecem. Essa é a situação do baço. Eu estava a tentar preparar, revisar aquilo que eu aprendi enquanto estudava para poder trazer de forma mais simplificada e mais uma vez eu vi-me relembrado desse aspecto em relação ao baço. O baço é um daqueles órgãos que recebe muito pouco prestígio, muito pouca atenção, tanto por médicos como de forma geral pela sociedade. E é também um daqueles órgãos que está ligado a quase tudo. Dificilmente nós vamos encontrar uma doença, uma alteração que não impacta de alguma forma o baço. Então, mais ou menos o que acontece com as funções que o baço desempenha? No fundo, o que ele faz é o seguinte: enquanto nós estamos a crescer e somos crianças, ele tem a função de gerar, ajudar na produção dos órgãos que constituem o nosso sangue. Porque o baço faz parte daquilo que são as funções que na medicina nós consideramos que é o sistema hemolinfopoético, que é o sistema que trata da geração e da regulação do sangue, hemo, e da linfa, que é como se fosse o sangue, só que não. É mais como se fosse um segundo sistema circulatório, mas que se ocupa da imunização e da proteção do nosso organismo. Então, o baço está envolvido em todas as funções que dizem respeito a esse sistema. Quando somos mais jovens, ele trata dessa parte, de ajudar na produção dos elementos do sangue. E quando somos adultos, passa também a desempenhar essa função muito importante, que é a defesa do nosso organismo contra infecções, contra doenças infiltrativas, cancros e o que mais que possa gerar alteração e doença no nosso organismo. Muito bom, fantástico. Fantástico mesmo. Estava aqui a pensar, de facto, que é aqui uma coisa, estava aqui a arranjar uma ponte para a medicina tradicional chinesa, que é o sistema linfático que tu falaste. Exatamente na medicina tradicional chinesa, o baço tem a função de remover a umidade do corpo. E ao remover essa umidade do corpo, é o Oh! sistema linfático. Ele encaminha para a linfa e daí a drenagem linfática manual, que no Brasil é tão divulgada, tão normalizada, mas que aqui nos outros países não é tanto. Só quando uma pessoa faz uma operação plástica ou estética é que se ouve falar da drenagem linfática manual para, de facto, encaminhar esses líquidos intersticiais, não é, que ficam, para que possam sair e que não causem um inchaço na pessoa, não é? A retenção de líquidos. É interessante Uhum. essa abordagem. Oh,
faz todo sentido, porque eu não tenho aqui nenhuma imagem e a partir de não sei fazer isso no Instagram, mas no interior do baço é assim, não é um caos, mas é um emaranhado de elementos, uma enorme componente de vasos sanguíneos a transportarem sangue, entra, sai, mas é também um aglomerado de umas coisinhas pequenas esbranquiçadas, parecem umas pequenas bolinhas, que são o quê? São centros de imunização do nosso organismo. Versões maiores daquilo que nós temos espalhados pelo resto do corpo. Por exemplo, cá em Angola, quando às vezes nós temos uns inchaços dolorosos aqui por baixo, nós costumamos, ou a nossa sociedade costuma dizer que é íngua, ou chama também de alguma outra coisa que agora não me lembro. Mas o que acontece? Esses inchaços, esses aumentos, são o quê? Na verdade, é o aumento de algo chamado linfonodos. São pequenas estações, como se fossem pontos de controle no nosso organismo, por onde a linfa passa, que tem essa função de nos proteger. E quando algo não está bem connosco, eles incham, que é mais ou menos como acontece connosco. Nós estamos a preparar-nos para uma luta, entramos em posição de defesa, respiramos, o sangue a bombear, e nós preparados para a luta. E isso acontece de forma generalizada ou localizada. E o baço é um sítio em que isso acontece muito, porque tem estes pontinhos grandes, esses aglomerados brancos de imunização. E está ligado a essa pergunta Da Diana. da Diana. Se ele incha, se o baço incha com alguma doença ou se ele muda de aspecto ou de formato com alguma doença. Uhum. Não sei se Sim, responde já, sim, se queres colocar algum outro ponto. Uhum. Então, João, sim, inchaço aqui abaixo do maxilar faz diagnóstico diferencial com linfadenopatias, que é esse inchaço dos linfonodos, porque aqui também há glândulas e há outras causas, mas não é o tema de hoje, bom ponto de vista. Prontos, então, o que acontece com o inchaço do baço? É como eu estava dizendo no início, o baço é aquele órgão que tem conexão com várias partes do corpo e por isso não costuma ser o sinal principal de alteração no baço. Quase sempre que o baço está inchado, e é sim sinal de alteração no organismo, costuma estar relacionado com outra área do nosso corpo. Só em casos de, por exemplo, doença infiltrativa, por exemplo, algumas doenças em que gordura ou outros elementos por alterações metabólicas vão afetando o baço, ou em casos raros de neoplasias, quer dizer, nem sempre são cancros, mas são a versão benigna. Vamos chamar-lhe de tumor benigno ou tumor maligno. Só nesses casos que raras vezes afetam o baço é que nós vamos encontrar realmente a alteração do baço que leva ao inchaço. Na verdade, esse inchaço, que na medicina é chamado de esplenomegalia, espleno aparentemente tem origem latina ou grega, relacionada com baço. Essa esplenomegalia é o aumento, está relacionada com uma série de doenças. Podem ir desde infecções, desde alterações dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos, de todos eles, ou de forma específica, podem estar relacionados com congestão, dificuldade das veias levarem o sangue de volta ao coração, pode estar relacionado com alterações em enzimas, às vezes muito pequenas, às vezes grandes, pode estar relacionado com tumores, prontos. É como eu disse, um mundo de possíveis causas que depois levam a essa alteração no Muito baço. bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Em relação agora até eu fico a ouvir e perco-me de facto. Confesso, porque depois quero fazer a ponte para a medicina tradicional chinesa e olha, e depois perco-me. Nesse caso, acho que já está quase respondida a segunda pergunta também, de algumas doenças. Que doenças é que são causadas pelo mau funcionamento do baço? Mas ainda podemos falar de mais algumas que também estavas a referir no story, não é? Sim.
eu estava a falar mais de forma generalizada, mas eu preparei assim, preparei não, só basicamente escrevi para não me esquecer, ah, quatro das doenças que mais frequentemente causam essa esplenomegalia, ou esse aumento, esse inchaço do baço no nosso país, que às vezes se estende para outros países, né? Mas digo no nosso porque, por exemplo, a anemia falciforme costuma ser uma das causas mais relacionadas à África. Por algum motivo, nós temos muito essa situação, não só a África, mas os descendentes de africanos, os afro-norte-americanos, por exemplo, também costumam ter uma maior incidência desse tipo de situações. A Cândida estava a partilhar uma situação em Exatamente. comum Um beijo dela. grande para a Cândida Aham. também, que é uma pessoa maravilhosa também que eu conheci numa live. Ela estava a dizer, Tô a ver. consegue... Uhum, força. removeram-lhe o baço, eu já não consigo ver aqui muito bem, porque já está mesmo assombreado, já nem consigo ler bem. Ela estava a dizer que a mãe teve um acidente e que o baço teve que ser removido porque ficou Assim como o meu desfeito. E ela está irmão, a perguntar se faz falta. pois. O meu Oh, o teu irmão irmão também, também. daí eu ter sugerido falarmos do baço, porque é um órgão muito importante para a medicina tradicional chinesa. E então, é, Ok, olha, o que fores lembrando, vai introduzindo, vai exatamente. comentando para ser uma coisa mais Exato. dinâmica. Esse ponto da remoção do baço podemos falar mais para o final, mas definitivamente vamos abordar. Então, as Sim. doenças. Anemia falciforme, também chamada de anemia drepanocítica ou doença de células, às vezes Na falam gíria assim, cá, falam, doença de é. células. Como se células fossem um problema. E como se fossem todas do organismo e não apenas os glóbulos vermelhos. E acho que tem mais uma designação que eu não me lembro. Tem essa, tem a cirrose hepática, que é aquela situação em que o fígado começa a entrar em degeneração, em destruição das suas células e fica mesmo com um aspecto horrível por conta do consumo de álcool prolongado ao longo, por norma, da vida inteira do paciente. Claro, a malária, que a malária é uma doença que afeta o corpo de forma generalizada, mas é exatamente no fígado onde acontece uma fase super importante da reprodução do plasmódio, que é quem causa a malária, e lá está, mais uma vez, o fígado está ligado ao baço. E por último, a xistosomíase, que é uma doença que é também parasitária, como a malária, e que acontece muito no nosso país. Inclusive, há regiões do nosso país, tipo Bengo e uma outra que agora não lembro, regiões chamadas endêmicas. Se nós temos epidemias, que é quando uma doença se dissemina em larga escala, nós temos endemias, que é quando ela dissemina-se numa região específica, por norma por algum ato cultural ou por algum hábito específico da região. E nós temos regiões endêmicas de xistosomíase, que é uma doença muito conhecida pelo paciente urinar sangue. E é interessante que nessas regiões endêmicas o pessoal está tão habituado a terem essa doença de forma crônica que isso é tido como um ritual de passagem. Uau. Quer dizer, tu não, como é que eles dizem? Você não pode ser homem se não mija sangue. Tem que mijar sangue para ser homem. Senão, não. Lá está. Eles não têm noção de que não é normal. E aquilo faz parte até da cultura Uau. deles. São rituais que têm Uhum. uma lógica para a medicina, mas que para aquela cultura é normalizada e até tida como algo importante. Fantástico. É algo muito bem lembrado, é algo Uhum. muito bem lembrado mesmo. Desculpa, essa questão de muitos rituais Nossa, serem normalizados, mas serem doenças graves. Interessante. É. e quanto menos informação, quanto maior a ignorância, falta de educação, mais fácil esse tipo de situações acontecerem. E no nosso país, feliz ou infelizmente, ainda tem muito disso. Então, eu acabei por falar de forma Sim. generalizada, mas de forma simples o que acontece é o quê? Sempre que uma doença causa alterações nos elementos que compõem o sangue,
ou que causam uma reação imunológica do nosso organismo, o baço sofre alterações. A malária faz o quê? Em grande escala, o que ela faz é destruir glóbulos vermelhos. O plasmódio infecta o fígado, a partir do fígado vai se reproduzindo indefinidamente. Dependendo do tipo de plasmódio, a pessoa tem febre a cada 2 dias, a cada 3, a cada 4 dias. Nós somos super sortudos. Temos a forma mais, em inglês diz vicious, mais agressiva, mais forte, mais fatal do plasmódio em Angola. Então temos febre quase a cada noite. Passa o dia bem e depois à noite, pá, estamos mal. Por que estamos mal? Porque o plasmódio está a entrar em ação e está a destruir os glóbulos vermelhos. E para onde é que eles destruídos vão? Para o baço. É no baço que há uma espécie de filtro. É onde ele diz assim, esta célula não está boa, esta está morta. Ok, isto vai ficar aqui, não vai continuar na corrente sanguínea. É aqui que ela vai ser travada. Funciona mesmo como um filtro. Então, se ele está a acumular essas células e está a trabalhar acima do normal para fazer essa destruição, claro que ele tem que aumentar de tamanho para tentar suprir essa necessidade. E essa é a parte interessante da ajuda do baço, é que ele tenta ajudar e, por tentar ajudar, às vezes faz-nos mal. Porque é como tudo, nós podemos querer ser pessoas super produtivas e trabalhar com afinco, mas se nós exagerarmos, acabamos por ter consequências negativas. Então o baço fica naquela do vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar. E o que é que acontece? Por exemplo, no caso da malária. Às vezes, é um termo que não é aceite a nível internacional, mas que é implementado em alguns livros, que é a malária crônica. A partir da malária é uma doença infecciosa, ou malária e paludismo, é a mesma coisa, não há diferença. É uma doença infecciosa que é aguda do género ataca rápido, tem um tempo de incubação de 2 semanas e pronto. A pessoa está doente, resolve-se também em pouco tempo. Só que, por vezes, em países como o nosso, isso acontece constantemente e aí torna-se uma malária crônica. Nesse tipo de casos, o baço também fica sobrecarregado. E lá está a tal esplenomegalia, o aumento do baço. E se isso vai acontecendo de forma repetida, o baço, por trabalhar demais, começa a deixar de saber quando deve parar. Ele começa a trabalhar sem parar e a destruir até o que está bom. É quando começa-se a pensar na esplenectomia, que é a remoção do baço. É quando se começa a pensar, ele está a tentar ajudar, mas não está a conseguir. Temos que começar a pensar em remover o baço. Mas remove-se o baço e depois vai subcarregar outro órgão. Lá está. O que é que acontece? Por norma, o corpo tem o hábito de compensar pela ausência de um órgão ou de compensar pela ausência de determinadas células. É o que acontece, por exemplo, no cérebro. As células nervosas dificilmente regeneram-se. Mas as células à volta podem aprender a executar a função das células que se perderam. Por isso é que se fala em plasticidade do cérebro, a capacidade de se adaptar como se fosse plástico, porque não é totalmente rígido. Então, o que é que acontece? O baço pode sim ser removido. E essa é uma daquelas coisas que a medicina convencional, por estar habituada a fazer de forma rotineira, vai dizer que, a princípio, com algumas precauções, não há problema. Eu escolho acreditar que depende de cada caso, cada pessoa é indivíduo. Algumas pessoas são mais suscetíveis à falta do baço e, por outro lado, algumas pessoas são menos capazes de compensar a ausência do baço por outros mecanismos. Porque o que acontece? À partida, se nós temos que remover o baço, pode acontecer porque foi um acidente, ou o tal acidente, o trauma, em que o baço, por ser muito sensível, rompe. Pode ser o caso em que há o tal tumor, que ele infiltra-se no baço, impede o funcionamento correto dele e, nesse caso, é melhor removê-lo. Pode ser o caso em que o baço não percebe que tem que parar de funcionar e ele continua a destruir células para tentar ajudar, mas a coisa não está a correr bem, então nós pensamos em remover. A lista de possíveis razões para remover o baço é enorme, enorme. Nem vale a pena falar delas todas. O ponto é que,
se estamos a ponderar, e isso é necessário ser feito por um hematologista, um médico especializado em estudo do sangue, o que acontece é que, por norma, faz-se uma preparação prévia. Por vezes, dão-se vacinas ou dão-se algumas injeções com antibióticos ou antimicrobianos para preparar o organismo e já prevenir possíveis doenças que possam vir por causa da ausência ou da falta daquela função desempenhada pelo baço. E, entretanto, o baço é removido, a partir do corpo adapta-se com o tempo. Ok. Muito bom mesmo, muito bem. Nunca é um processo assim. Muito bem. E muito bem explicado, doutor. Vamos mesmo muita, muito bem elucidados, muito bom, fantástico mesmo, fantástico. Eu percebi tudo. E acho que também aí estão a perceber. Digam-nos alguma coisa, se tiverem alguma questão, se não tiverem a perceber, digam-nos. Eu tenho aqui um ex-colega e amigo, o Marius, super, super, super ótimo profissional. Ele acho que terminou recentemente o internato dele. Ele é fantástico. Recebi muita instrução, orientação e ajuda dele quando estava no meu estágio na rotação dos cuidados intensivos. Marius, master. São pessoas maravilhosas que estão à nossa volta. Nós não estamos sozinhos, não estamos mesmo. E agradecer estas pessoas que fazem parte da nossa vida, não é? É maravilhoso. Uhum. Agora, fazendo aqui uma questão, como é que se pode evitar na medicina ocidental, o que é que os médicos aconselham, ou o que é que se sabe para evitar estas doenças do baço, ou que o baço entre em colapso? Olha, não há uma recomendação específica para evitar que o baço entre em colapso. O que costuma acontecer é que, a partir daí, não há também uma recomendação específica para que o baço esteja saudável, como acontece com outros órgãos. O que se costuma dizer é que deixa o baço quietinho no lugar dele, deixa ele fazer o seu trabalho, e se calhar, tendo em conta que ele está ligado a várias funções do órgão, do nosso organismo de forma geral, é nós tentarmos estar saudáveis, tentar prevenir a nossa doença. No caso, as nossas doenças, no caso, muitas doenças do fígado estão ligadas ao baço. Se és uma pessoa que consome álcool de forma frequente e estás naquele estado de alcoolismo, já é crônico. Quer sejas a pessoa que bebe em grandes quantidades só de forma social, como aquela pessoa que bebe um pouquinho todos os dias, tenta evitar, tenta não o fazer. Tenta se calhar optar por formas mais leves de álcool, que é muito relativo. Às vezes as pessoas dizem assim: mas o meu tio fumou até os 80 anos e ele está super bem vivo. E ao mesmo tempo há aquelas pessoas que morrem de cancro dos pulmões aos 40. E por norma esse é o argumento para dizer: então eu não tenho que parar. Mas lá está. Algumas pessoas não têm a composição genética que vai desencadear neles o cancro do pulmão, ou aquela situação que o vai levar a morrer por continuar a fumar ou por continuar a consumir álcool. Mas não quer dizer que seja o caso para todo mundo. É como dizer que sempre que eu sair de casa eu vou ter um acidente. Isso não acontece sempre, mas é uma possibilidade. Então, saiba dos riscos, previna-se, evite quando puder. Para que depois, quando acontecer, não diga que é um azarado, que é culpa da vida. Então, evitar sobrecarregar o fígado. Se tem alguma doença cardíaca, porque eu comentei no início que às vezes pode haver congestão, que é a dificuldade do sangue retornar ao coração. É uma das situações que pode, se for de forma prolongada, levar, por exemplo, a hemorroidas. Se há essa dificuldade do retorno do sangue ao coração, tente resolver a situação do coração. Tem hipertensão, tente resolver, tente tomar os medicamentos, tente fazer a mudança de estilo de vida para que não continue com essa situação de doença a nível do coração ou a nível dos vasos sanguíneos, como a hipertensão. Acaba sempre tudo por rodar à volta do baço. Não há assim uma indicação específica para o baço. Fantástico.
mesmo, muito bom. Porque é um órgão tão pequenino, como tu disseste, do tamanho de um punho fechado e tem mesmo muitas implicações para a nossa saúde, tanto para a medicina tradicional chinesa como para a ocidental, pelo que eu estou a constatar também. Há aí muitos aspectos que tu referiste que nós Uhum. também acreditamos, ainda muito mais, por de facto ele ser um órgão mesmo muito, muito, muito importante nas suas funções. Ahm, Nesse propósito, se calhar vou dar aqui algumas indicações do que nós acreditamos do que se passa na medicina tradicional chinesa, né? Das funções do baço, Sim. que são, ou seja, para a medicina tradicional chinesa, o baço recebe, tem a função de a comida entra pela boca, vai para o estômago, do estômago que vai degradar, né, os alimentos da melhor forma possível, com os ácidos gástricos que lá estão para ajudar. Daí a importância da mastigação, não é? Que a digestão começa na boca, como se diz. Temos que mastigar muito bem, pausadamente, sem pressa. Aquelas pessoas que comem demasiadamente rápido não estão a ajudar as funções Uhum. mastigatórias, nem a função do estômago, nem depois do baço. E isso também na medicina tradicional chinesa é que pode ser uma grande influência para outras doenças, nomeadamente como a disfagia, que principalmente nos idosos, Uhum. eles broncoaspiram resíduos alimentares que se alojam nos pulmões, por exemplo, e daí provocar danos e lesões aos pulmões e transformar também numa doença pulmonar. Ou seja, quando se É. fala em que morreu, Queres explicar um pouco do que é broncoaspiração? Ou queres que eu podes, explique só para aqueles que não exatamente, sabem o que é podes, broncoaspiração? por favor, doutor. Broncoaspiração é aquela situação em que conteúdo ou substâncias que não deviam ir para os pulmões vão lá parar. E é como a terapeuta Rose estava a explicar. Isso acontece muito, por exemplo, quando há refluxo ou quando as pessoas não mastigam bem os alimentos e há uma dificuldade na digestão, principalmente nos idosos. Então, caso a pessoa não mastigue bem os alimentos, aquela situação em que ela se Exato. engasga, situações relacionadas, acaba por e Já. aquilo não sobe por completo, pode descer para os pulmões. E então Uhum. Força, daí força. falaste que na medicina tradicional chinesa nós não se acredita só em doenças que estão palpáveis. Por exemplo, morreu de doença nos pulmões e porque fumava. Não. Existem N situações que Uhum. levam à causa de doenças pulmonares, por exemplo. Mas depois podemos falar do pulmão. Aliás, aqui uma sugestão, podíamos falar dos determinados órgãos, nas várias sequências e seguíamos. E posto isto, dizer que os nutrientes, esses resíduos, o nutriente sai do estômago e vai para o baço. É no baço que vai desempenhar uma Uhum. função muito importante de receber e transformar esses micronutrientes em aminoácidos, em vitaminas, em tudo o que nós precisamos para levar energia para o Uhum. resto dos outros órgãos e do nosso corpo. E ainda dizer que depois do baço, ele ainda faz, o baço faz a sua primeira triagem, depois segue para o intestino delgado, e do intestino delgado ele ainda vai fazer outra triagem de que ainda há um retorno de alguns aminoácidos também que sejam ainda importantes que o baço não conseguiu filtrar, ele volta a mandar para o organismo e o que não é benéfico, expele então para o intestino grosso. Então Ok. daí a importância de nós mastigarmos muito bem para gastar, para que os órgãos gastem menos energia possível no seu trabalho. Porque imaginemos uma máquina a trabalhar. Se ela trabalhar a toda velocidade, com toda a potência, e tiver algo ali a impedir que ela avance, vai haver um desgaste muito rápido. E então é isto que a medicina tradicional chinesa acredita, em que tem que se mastigar bem nas funções mastigatórias, que tudo começa aí. Então, para isso, nós temos que estar em equilíbrio, temos que estar zens, né? Digamos assim, com tempo de comer, com calma, receber o alimento. Daí, muitas culturas agradecerem o alimento, tem aquela pausa da oração. Não é por acaso que fazem isso, é mesmo para que possam repousar e ter calma para começar a comer. E isto é uma das coisas que me fascinou bastante, né? Estas filosofias, estas interligações. Não é? E seguindo,
E Interessante. seguindo, ele tem também na medicina chinesa a função de manter, exatamente como no ocidental, o sangue nos vasos, tem a função da produção, não é? De ajudar na produção sanguínea dos glóbulos brancos, certo, doutor? Eu fiquei com essa dúvida em relação aos glóbulos brancos, mas sim, não é? Sim, ele participa dessa produção, dessa criação dos glóbulos brancos, principalmente na fase inicial da nossa vida, mais para a infância, antes de nos tornarmos adultos. Um, Porque eventualmente essa função passa a ser desempenhada mais pela medula óssea, tipo, no interior mesmo de ossos mais longos e de maior tamanho no nosso corpo. Aliás, um dos mais famosos por realizar isso é o fémur, que está na nossa coxa. Não é à toa que quando nós partimos a perna, principalmente na coxa, todo mundo fica alarmado. Uma série de coisas podem correr mal, inclusive morte quase Uau, imediata. Não por causa da medula óssea, mas porque o fémur também está constituído de gordura no seu interior e às vezes pode acontecer aquilo que se chama de um êmbolo à base de gordura. ok. Isso. Então esse pequeno êmbolo pode transitar ou circular pelo nosso sistema circulatório e enquanto os vasos estão grandes, não há problema nenhum. Só que eventualmente ele vai chegar ao coração ou ao pulmão e aí os vasos são muito mais pequenos. É quando ele bloqueia e se acontece disso acontecer, por exemplo, no pulmão em grande parte, às vezes pode acontecer o pulmão inteiro e ou até mesmo o coração, a pessoa pode realmente ter chamamos de TEP, tromboembolismo Exato, pulmonar. exato, exato, exato. E depois as pessoas acabam muitas das vezes por partir desta para outra, falecer, digamos assim, e não sabem a razão. E muitas das vezes culpam alguns órgãos, algumas situações que não têm nem sequer a culpa, não é? É interessante. É, mas eu achei também super interessante, na perspectiva chinesa, terem essa perspectiva diferente do baço. Porque uma das coisas que me levou a ter interesse em uma medicina de um ponto de vista mais holístico, que me levou também a ler um pouco sobre medicina chinesa e eventualmente a trabalhar com terapias, é o fato de que eu considerei a minha formação em medicina um pouquinho deficiente. Aliás, eu considero que a medicina convencional é deficiente, principalmente por vir daquela perspectiva de que as doenças sempre partem do exterior. Dificuldade em reconhecer que, por vezes, parte também do interior. Não só porque faz pouco sentido na lógica, como não condiz com a minha experiência pessoal. Várias vezes eu, em criança, principalmente em criança, até hoje acontece, se me privasse de falar, que era muito frequente, se me privasse de expressar as minhas emoções, os meus pensamentos, eu facilmente ficava com a garganta atacada e acabava por ficar com anginas. Falamos da tiroide, na situação da E, tiroide. exato. E a medicina chinesa, quando não falamos, estamos a reprimir emoções por causa do chakra da garganta, certo? Não sei se está Não, a fazer não. É confusão dos dois mesmo, é temas. mesmo, mesmo, Mas, mesmo. então, eu acho que é super interessante. Outra coisa que acontece muito com a medicina convencional é que coisas que ainda não foram confirmadas a nível científico passam despercebidas e são consideradas mito ou rumores ou não científicas. É o caso, por exemplo, do apêndice, que até uns 10 anos atrás era considerado completamente inútil. Hoje já se vai começando a perceber que tem participação na imunidade do nosso corpo e por isso é que acontecem por vezes as tais Quando ele apendicites também. que Pois. não são por Deve obstrução. acontecer o mesmo que o base quando ele também E, está sobrecarregado, não é? exato, é isso que eu estou aqui a pensar, é que às tantas, essa é aquela outra peça do puzzle que a medicina convencional ainda não pegou, mas que está Vamos a falar faltar, dele. porque à partida, tudo que é aminoácidos, proteínas, nós consideramos que é fígado. Exatamente. E é das tais coisas que, mesmo que não seja ainda cientificamente provado, eu escolho acreditar e levar em consideração. Como, por exemplo, já há 15 anos, pelo menos, que se considera que os intestinos são o nosso segundo cérebro. E ainda ao ano passado saiu uma nova notícia de que
o nosso coração tem de facto capacidade de pensar. Sabe aquela expressão pensar com o coração? Tem de facto. É, E em parece que inglês há os uma científicos. expressão que se designa por mind and heart. Então, ou seja, está sempre interligado, a mente e o coração. Há muitos filósofos que terminam Uhum. as suas citações com esta mind and heart. Então, Yes, yes. poderá ter Isso algum. mesmo, é que eles descobriram que há células nervosas no coração. Tipo, quando todo mundo assumia que era só no sistema nervoso, está no coração. E dá um novo significado àquela ideia de, oh, precisas tomar uma decisão. Toma também com o coração. Quer dizer, não é mais tão descabido. Não. E o interessante é que diz-se que essas células estão em constante observação do que acontece à nossa volta e podem ter uma relação muito forte com aquilo que nós chamamos de intuição. Sabe aquela sensação de instinto? Algo me diz que eu não devo fazer isso. Quando penso nisso, algo aqui fica pesado. Muito provavelmente é o coração a pensar por nós e a dar uma dica fundamental para não cometermos um erro. E há outra. Sei lá, E há gostei muito. outra. Há um livro que se chama O Corpo Fala, não é? Aliás, Uhum, foi uhum. o Nuno Michael que tiveste também a falar com ele numa live, que também numa live comigo Aham. ele sugeriu um livro que era qualquer coisa, O Corpo ou a Mente Fala, qualquer coisa deste género. Agora já não me recordo bem, mas é um livro. O corpo fala, o nosso corpo fala, ele por si só fala. E na medicina tradicional chinesa, tudo o que acontece, principalmente no nosso exterior, reflete o nosso interior. Uma pintinha, qualquer pinta que seja, por exemplo, eu estava aqui com umas borbulhinhas nesta região, e aqui nesta região, isto aqui tem a Uhum. ver com o fígado e aqui com o intestino grosso. Bate certo. Tudo o que aparece no nosso exterior, tudo, seja uma pinta, seja o que for, seja o local onde houve o corte ou ferimento, onde bateu e magoou, tem em relação com os nossos órgãos internos, vai afetar. E é algo que se está a passar lá. E então é isto que a medicina tradicional chinesa verifica. São emoções que estão a causar estas situações e que vão se transformar posteriormente em doenças. Então é super É, interessante é, analisar o ser humano, o indivíduo, nessa perspectiva de, olha, aí uma alteração, deixa-me ver a tua orelha. A nossa orelha fala, é um bebê, é um feto de cabeça para baixo. Na acupuntura que eu tenho vulvo auricular, uhum. eu olhando aqui para a nossa orelha, vendo, analiso e verifico cada alteração, cada ponto, cada, cada malformação que acontece ali, está-se a passar algo no órgão. E então nós vamos lá e restabelecemos um pouco desse fluxo energético. Vai ser 50%, porque os outros Uhum. 50% dizem respeito à forma como a pessoa vai gerir as emoções e a informação que recebeu e a alimentação. E o desporto, e o sono, e beber a água. Nós vamos ajudar. Eu coloco uma agulha na acupuntura, ela Uhum. vai restabelecer o fluxo, porque nós estamos, ou seja, aqui no nosso pavilhão auricular, estamos perto das nossas terminações nervosas. Logo, vou colocar ali uma agulha para que haja um fluxo de energia para as nossas terminações da reação psicossomática, porque primeiro quando nos picamos, Uhum. a dor, sentimos logo quase que um choque, né? Da Uhum. reação da dor, e só depois é que começamos a sentir realmente que está a dor no dedo, caso a picada tenha sido no dedo, né? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos Uhum. parar ali aquela reação que se está a fazer nas nossas terminações nervosas, as nossas reações psicossomáticas, porque nós intensificamos muito as nossas dores. A coisa é assim e nós. Dói muito. Quando começamos a dizer que dói, então aí é que dói mesmo. E eu passo que se os chineses É. concentram-se ali e percebem aconteceu isto, mas está tudo bem, vai passar, a coisa começa a ficar mais amena. E isto acontece com muitas pessoas maravilhosas que se curam de cancro, que sobrevivem a cancros, que ultrapassam situações muito difíceis pela sua forma
de expressar essa emoção, de aceitarem como é que vão Uhum. levar essa situação para a frente. Recebem uma notícia má, o que é que eu vou fazer com ela? Não é? É a diferença. É a grande diferença. E avançando aqui, também em relação ao basto, ele tem na medicina Aham. tradicional chinesa uma função também muito importante, que se calhar na ocidental, não sei se fazem esta correlação, que é de manter a firmeza dos músculos, a elasticidade e toda a estrutura muscular, é o baço que vai definir Hum. isso. Então, o que é que acontece? Nós podemos ir ao ginásio e fazer exercícios prolongados e sair do ginásio com muitas dores e dizer trabalhei o meu músculo, mas se o baço não estiver bom, é ele que governa tudo o que é firmeza. Por exemplo, quando cai a pálpebra, aquelas pessoas que Hum. ficam com as pálpebras descaídas, quando cai o peito, a lei da gravidade, quando cai a bunda, né? Quando fica flácido ou cai. Quando perdemos massa muscular, significa que o baço não está a desempenhar bem as suas funções, não está a ser bem nutrido. E isto com a mastigação e com os alimentos que Hum. ingerimos. E então, se queremos ter Interessante. músculos, se queremos crescer, se queremos ter todas as outras funções que já falamos aqui, de manter o sangue nos vasos, de receber e transformar os alimentos, então temos que alimentar bem o baço. Né? Doutor, estás aí? Acho que estamos aqui a perder a ligação. Mas nós vamos continuando, até restabelecer aqui a ligação, vou continuando aqui a falar das funções do baço. E estava a falar então da relação do baço com os músculos e de tudo o que cai, que tem essa ligação com o baço. Perdemos aqui o doutor Rafael, mas eu vou-lhe mandar novamente o convite. Eu sei qualquer questão da net. E enquanto o doutor não chega, dizer também aquelas pessoas que querem. Ok, estou só aqui a restabelecer a ligação. Vamos lá ver se ele consegue entrar novamente. Aqui estou. É, De também não. volta! Então, estávamos a falar. Sim, Cândida caiu, mas olha, já voltou. Já está cá. Então, falamos da função do baço com relação aos músculos. Quem está no ginásio, quem quer ganhar peso, quem quer, as mulheres que querem firmeza, tanto na cara, nas pálpebras, nutrir bem o baço. Eu mais daqui a bocadinho vou já falar como é que se faz essa nutrição do baço na medicina tradicional chinesa. E o baço também tem uma função muito importante na medicina tradicional chinesa, que eu falava nos meus stories, que é se queres emagrecer. A minha pergunta era, queres emagrecer? Então Oh. presta bem atenção aqui nas funções do baço. O que acontece? Como o Dr. Rafael já referiu, o baço tem essa função da linfa, essa função. O doutor está a cair outra vez, mas nós vamos continuando. E então, para nós podermos emagrecer, temos que nutrir bem o baço, porque é o baço que recebe os nutrientes e é ele que vai distribuir esses micronutrientes para o resto do nosso organismo. Nesse sentido, há certos alimentos que o baço consegue digerir melhor e que são mais benéficos para ele, nomeadamente como posso já passar a citar, tudo o que sai debaixo da terra. É uma lei do baço. Tudo o que sai debaixo da terra é que é benéfico para ele, é o que ele consegue assimilar da melhor forma. Então, nesse sentido, o que é que sai debaixo da terra? A batata rena, a batata doce, as cenouras, nabos. Ei. Doutor. Olha, sem mais demora, estava aqui a referir como é que então se processa esta questão do emagrecimento e com o baço. Qual é a relação dos dois?
Estava aqui a dizer então que, como é o baço que recebe os nutrientes do estômago e é a função Uhum. dele depois distribuir essa energia para os restantes órgãos para que possam trabalhar da melhor forma e nós possamos gastar essa energia da melhor maneira possível, ou seja, para nós irmos para o ginásio, para nós irmos para trabalhar, para o nosso intelectual, é o básico que vai fazer essa gestão, é ele que é o responsável. Nesse sentido, há certos alimentos que nós possamos comer que podem transformar-se com mais dificuldade depois na questão da perca de peso, como nomeadamente bebidas frescas. O baço e qualquer outro órgão não toleram bebidas frescas. O nosso organismo tem uma temperatura, uma termogênese, em que não tolera esse arrefecimento, não é? É muito drástico. Lá está a O importância nosso de corpo beber água natural. natural, Uhum. sempre, sempre, sempre. E os chineses terminam sempre as suas refeições com um chá, não é? Ou há alguns países que têm o digestivo, o gin, ou, não é? Uhum. Para que ajudem a aquecer os nossos órgãos, o nosso organismo, para que ele trabalhe de uma forma mais benéfica, não é? Então, nesse Uhum. sentido, bebidas frescas estão completamente eliminadas para quem quer emagrecer, para quem quer manter uma boa saúde dos nossos órgãos internos, tanto o coração, porque assim, não é difícil de entender o que é que uma bebida gelada faz no nosso organismo, não é? Há muitas pessoas que têm Eu, uma congestão alimentar e acabam a ter por falecer porque colocam demasiada bebidas frescas, né, num organismo que está quente por dentro e há um arrefecimento brutal. E isto é uma das coisas é um choque impressionantes que térmico. também não é muito referida pelos médicos da medicina ocidental e que seria um grande alerta para que as pessoas percebam, principalmente à noite, quando a nossa energia basal já está mais deficitária, que Uhum. possa acontecer, não é? Esse arrefecimento do nosso corpo. É, Funciona como um choque térmico. É extremamente exatamente, agressivo para o organismo. Pode mesmo levar à exatamente. morte. Eu Sim. achar super interessante. Principalmente porque uma das coisas que eu fiz enquanto estava na faculdade foi eu tornei-me distribuidor de uma empresa chamada Forever e são suplementos naturais, a maior parte deles à base da aloe vera. E eu tive, eu tive uma fase em que eu, com afinco, estudei como eles estavam constituídos, como funcionava no organismo, para ter a certeza de que eu estava a aconselhar as pessoas produtos sobre os quais eu tinha conhecimento. E uma das razões pelas quais mais clientes mulheres entravam em contato comigo era exatamente a firmeza dos seios. Estou a achar super interessante, super irónico também, porque eu acho que como seres humanos nós gostamos de assumir que as razões são sempre mais complicadas do que são. E não E se são. alguém me chegasse e dissesse assim, doutor, porque os meus seios estão caídos, eu não estou a gostar, como é que eu posso fazer? Não tem alguma coisa que eu possa tomar? Olha, podes tomar este suplemento, ao longo de 3 meses vais voltar a ter alguma firmeza. Mas doutor, tem garantia? Ok, é assim. Tu também precisas de rever os teus hábitos alimentares, ter a certeza de que mastigas bem os alimentos e deves evitar bebidas frescas. Nada de cervejinha gelada constantemente como tu tomas e evita também a água fresca sempre que tiveres sede. Eu imagino, né, que metade das pessoas fosse dizer assim, eu fico com um suplemento, doutor, e que a outra metade não faria nada de nada, por ser algo tão mínimo. Tinha que ser algo mais caótico, tipo salta 3 vezes ao dia, dá 3 mortais, porque senão vais morrer. Senão as pessoas não levam a sério. E eu estou a achar isso super relevante e super interessante, porque de certeza que há muita gente ou muitas mulheres cujos seios, cujas nádegas, cujo Sim. corpo de forma geral ficou flácido, que nunca pararam para pensar que pode ser por isso. É. Daí, tanto que muitas questões, por exemplo, no Brasil, que se preocupa muito com as questões estéticas, eles são os grandes Uhum, pioneiros, tudo o que é lançado lá depois é que vem para o resto do mundo, que, por exemplo, é sempre aquelas coisas maravilhosas que aparecem de vez em quando, agora fugiu-me o nome, que é, por exemplo, o óleo de coco, porque é termogénico,
vai aquecer o nosso organismo, logo vai ajudar a degradar melhor as nossas, os aminoácidos, os nutrientes, não é? Vai ajudar a acelerar o metabolismo, sei lá, o picante, o gengibre. Então são modas que vêm de outros países que já estão muito mais consciencializados disto e que depois nós é que acabamos por começar a querer também introduzir, mas nem sempre estamos preparados ou adaptados, os organismos são diferentes. E depois são modas. A palavra da bocado eram modas que se criam e as pessoas também depois usam em excesso. E então aqui é tudo com moderação. Nem 8, nem 80. Como diz o meu irmão, 48. Ah? É. O meu irmão, quando nós fazíamos algum reparo, que ele é mais novo, ele dizia, manas, calma, nem 8 nem 80, vocês não sejam tão rígidas. Sejam 48. Olha, eu não sei porque chega uma determinada hora da nossa live, eu começo aqui com algumas questões também, a ouvir-me em repetição. Uau. Se calhar passamos eu passo a tentar ser mais comedido quando falo. É uma coisa que eu tenho estado a tentar trabalhar. Pode ser aqui alguma questão do Instagram também. Não, é que eu estou a pensar que, por exemplo, tu que estás a fazer a live, consegues gravar imediatamente o conteúdo e postar lives com mais de 1 hora. Mas se eu for buscar a gravação da live, já não consigo postar vídeos com mais de 1 hora. Então, há alguma vantagem em tentarmos manter as nossas lives dentro desse período de 1 hora? Eu prometo tentar ser mais objetivo. Eu sei que eu gasto muito tempo. Mas ainda havia aqui mais algumas coisas para falar da medicina tradicional chinesa. Hoje já passou. Hoje já passou. Mas próximas oportunidades. Todos os órgãos da medicina tradicional chinesa têm um horário de funcionamento. Eu acredito na medicina ocidental também. Ou não? E na medicina, na ocidental, não há grande relevância nesse aspecto. Mas na medicina ayurvédica, a indiana, há grande impacto sobre esse aspecto. A ideia de que o nosso fogo interno queima com mais força ao meio-dia e é quando devemos ter aquela refeição mais pesada. Olha, isso é interessante, porque vem de acordo com a medicina tradicional chinesa, que por acaso o horário do baço de pâncreas, ou seja, o baço de pâncreas é o órgão e ele trabalha em conjunto com a víscera que é o estômago. Na medicina tradicional chinesa, os órgãos trabalham em duplas. Nós temos o fígado com a vesícula biliar, temos o coração com o intestino delgado, temos o baço de pâncreas com o estômago, o pulmão com o intestino grosso. Ou seja, aqui uma coisa curiosa, o pulmão, entrada de ar, entrada vida, intestino grosso, saída. Interessante. Não é? Esta correlação. E depois temos o rim e a bexiga. Trabalham em duplas, depois todos eles, claro que acabam por se interligar, mas eles trabalham em duplas. Olha, então, minha mãe nesse sentido. Diz. A minha mãe está a perguntar qual é o horário do intestino. O horário do intestino grosso é das 3 da manhã às 7 da manhã. É aquele horário que nós não queremos sair da cama para ir à casa de banho, mas é quando ele começa a dar sinal. Então, e o que é que podemos fazer para quem tem questões do intestino grosso, quem tem dificuldades em ir à casa de banho? Tem que chorar, verificar se tem que chorar. Chorar. É uma expressão que alivia bastante o intestino grosso. Eu choro. Então, a minha mãe está aqui a dizer que é o desapego. Sim, o choro porque é tristeza.
Uhum. A emoção Quer é a dizer, tristeza, a expressão que só pode tem que ficar aliviar a desapegada. tristeza é o choro, Aham. o Naquela apego, tentativa de ficar desapegada, a pessoa impede-se de sentir e de bem, chorar. chorar. Não se sente bem. Se ela está apegada a algo, logo não está feliz. Ok. Então está triste. Se está triste, precisa de chorar para aliviar. Uhum. O horário do baço pâncreas e do estômago, o melhor horário para se comer e nutrir este órgão, para quem está no ginásio, quem quer emagrecer, é das 7 da manhã às 11 da manhã. Ok. E agora, o do rim, também muito interessante, muito importante, é das 15 às 19. É o melhor E essa horário para beber água. Ok, pá. Porque é quando Das ele vai 15 às trabalhar, é 19. quando a fábrica precisa de combustível. Interessante. Acho que eu vou ter que mudar alguns hábitos meus diários. Ou tentar. E então, aqui, por exemplo, no baço pâncreas, a emoção que afeta este órgão, que afeta profundamente o baço, e que depois vai gerar as doenças, para além da questão da mastigação e da alimentação que nós comemos, é a preocupação. Ah, Então, como é que nós podemos aliviar a preocupação? Cantando. Musicoterapia. Cantar. Quem canta seus males espanta. barras de aço. Barras de aço. Então são estes processos que nós desenvolvemos em gabinetes para ajudar as pessoas a mudarem as suas perspectivas e a serem mais felizes, encararem a vida com um bocadinho mais de leveza para ajudar Eu estou estes aqui a órgãos a pensar funcionarem bem. interessantemente, nós temos preocupações nas mais diversas áreas e isso também tem alguma correlação com o baço ter conexão com o corpo nas mais diversas áreas. Então, nós podemos estar preocupados sobre tudo. Pode ter origem em ansiedade, pode ser a causa, entre aspas, da depressão, pode ser dificuldade financeira, pode ser padrões afetivos de abandono, ou de rejeição, e tudo isso pode ser abordado e pode ser trabalhado mesmo para evitar essa suposta preocupação, porque há uma perspectiva mais evolutiva das emoções e a nível da psicologia, que é nenhuma emoção é negativa. Nenhuma emoção deve ser tida como errada ou como maligna. E isso significa que, por exemplo, ciúmes servem de dica. Não é para nós ficarmos assim, não tenho ciúmes, vou rejeitar. Não, eu tenho ciúmes, vou entender porquê. O que é que esse ciúme faz por mim? Que objetivo é que ele está a tentar alcançar? Que benefício é que ele me está a tentar trazer? E às vezes o ciúme é simplesmente um sinal de que nós queremos buscar aquilo que vemos que o outro tem. Nós queremos trazer isso para nós. E em vez de estarmos a cobiçar ou a pôr olho gordo no que é do outro, devemos procurar alcançar aquilo na nossa vida. E é como uma preocupação, de certeza que ela existe como sintoma de um problema que é a raiz. E nós devemos procurar saber o que é. Exatamente. Cantar, realmente, na minha opinião, ajuda, porque para tudo Muda nós o precisamos de foco, estar... muda o foco. Enquanto tu estás a cantar, Exato. estás a aliviar a alma e não estás a pensar naquele problema. E fazer sempre, ok, o que é que eu posso fazer para resolver este problema? Então, ok, agora não posso fazer muita coisa, então eu vou beber água. Vou beber água para mudar, nutrir o meu organismo para que o fluido dos pensamentos seja mais leve. Não se esqueçam que nós somos constituídos, doutor, por 75%, 80% de água, não é? Uhum. E tudo também passa por aí. Quando o intestino grosso funciona mal, significa que falta água também. E o que é que acontece ao nosso organismo quando falta água? Imaginem o autocolismo e a sanita.
O autocolismo precisa de água para limpar a sanita. Quando não há, a água sai da sanita, vai para o autocolismo. Então a água sai do intestino grosso, sujo, vai para o intestino delgado, ele volta a reabsorver, ele volta a subir nos vasos e veias e vai até aos mais diversos órgãos, nomeadamente o coração. E são o quê? Bactérias, contaminações que vão gerar doenças, que levam à falência dos órgãos, levam a cancros e posteriormente à morte. Isto é outro ponto fundamental que abordamos na medicina tradicional chinesa, que a água é muito, muito, muito importante. Uau! Exatamente. Onde existe, num corpo que existe obstipação, existe secura. Se existe secura, existe tristeza. Se existe tristeza, temos que verificar o porquê e beber água também. Okay. Então são estas pequenas nuances que nós analisamos num todo, o tal do holístico, para tentar ajudar as pessoas a depois a seguirem sozinhas. Isto ainda havia muito mais aqui por falar. Uma coisa também muito importante, para quem quer perder peso e nutrir o baço é um órgão que gosta de doce. Como é que ele dá sinal que não está bem? O nosso organismo começa a pedir doce. Mulheres, quando o organismo começar a pedir doce, aquela vontade louca de atacar uma barra de chocolate, parem um pouco, cozam uma batata doce, ponham no forno, mandioca, batata doce, cenoura, é a melhor forma de nutrir o baço. O baço não gosta de açúcares refinados, não consegue digerir. Isto é que faz a tal atrofia das células e o tal aumento do volume e tudo o que se lá é essa atrofia de quando ele recebe uma informação exagerada de uma glicose que ele não consegue degradar. Então evitem comer gomas, chocolates. Quando tiverem essa sensação de querem um doce, recorram às coisas da terra, de tudo que sai debaixo da terra. Doces saudáveis, doces naturais. Frutas, banana, uvas, pêssego, vegetais, espinafres, couves. Usem muito da batata doce, da mandioca, é uma forma muito nutritiva de manter o baço saudável. A Marisa está aqui a dizer, coitado do meu baço. Os meus clientes me dizem muito, quando eu começo a alertá-los de alguns pontos de algum órgão que não está bem, eles dizem: coitado do meu fígado. Isso já foi, nunca mais ouvi. Olha, está aqui alguém a perguntar sobre as barras de cereais. Feliz ou infelizmente, a menos que elas sejam categorizadas como naturais, e até quando são, acho que não, né, Rose? Não. Fora de questão. Pode-se fazer em casa. Pode-se misturar aveia, sementes, fazer com mel. Há aí vários vídeos que explicam para fazer barras caseiras. Porque tudo o resto que é industrial leva gordura. Leva muita margarina, açúcar. Então façam em casa. Por exemplo, os meus snacks que eu levo no meu dia-a-dia é tiras de coco seco. Tem bastante proteína. E é termogénico, vai acelerar o meu metabolismo. Perda de peso, meninas, perda de peso. Cenouras, mas não cruas. Eu dou uma cozidas a vapor ou na frigideira, como os chineses fazem. Tudo não cru, mas al dente.
É a forma de nós absorvermos melhor os aminoácidos e também as vitaminas. Não se perde tanto, mas também não agride os órgãos a terem o trabalho da mastigação. Está cru, leva mais tempo, mais energia para os órgãos poderem digerir. E se calhar encarar a situação. Olha, está aqui a Mera Prem. Ela diz: o som, prima. Não estão a ouvir. Acho que estão a ouvir, mas talvez seja aquela situação do eco ou da voz. Da outra do outro dia. Uhum. Mas nós também já estamos mesmo a terminar, porque isto ainda teria muito mais pano para manga. Mas. Olha, é o eco. Agora sou eu que estou a ouvir o feedback, como se o som tivesse a entrar e a sair num loop. Ok. É como tu disseste, praticamente. Vamos mandar embora. Yeah. Para mim estava melhor com os fones, para ser honesto. Vou tentar ver. Yes, Bárbara, nós praticamente já estamos no fim, já estamos nisto há quase 1h30 minutos. E agora não te consigo ouvir, Rose. Não, ainda não. E agora? Agora sim. Ok. Eu estava a dizer que depois a nossa solução será o Dr. Rafael fazer os seus vídeos no YouTube, pormenorizados sobre estes órgãos também, e eu também vou fazer o mesmo, a explicar a visão da medicina tradicional chinesa em pormenor, e assim vamos poder compilar mais informação, porque isto há muita coisa ainda por dizer. O Instagram agora já permite aquela função de ligação, que antes era só para quem tinha mais de 10 mil subscritores ou seguidores. Okay. Então nós podemos nos stories deixar uma caixa de perguntas e deixar a ligação para o vídeo no YouTube, que é o que eu vou fazer, porque a live de certeza que eu vou conseguir postar no YouTube. Tem mais de 1 hora e o Instagram não vai aceitar. Então... Quem chegou para o final pode ir lá ver ao YouTube ou à página da Healthy Therapy, da doutora Rose. Há outra solução, que é fazermos há um programa que já tinha falado contigo, que é o X-Record. Gravas a live através do telemóvel, que é gravar o ecrã, mas depois só te vai deixar postar no Facebook. Eu não consegui postar até agora ainda no Insta. E depois editas o vídeo, encurtas o vídeo. Tu és bom nisso. Ou não? Nós somos uma boa equipa, mas tu és bom nisso. Eu tenho outro programa que me deixa usar o link do Instagram para fazer o download do meu telefone. Nós desenrascamos. Mas olha, muito obrigada, doutor. Nós se calhar podemos fazer uma sequência e depois seguir. Nós falamos da vesícula, falamos do baço. Podemos falar do fígado e da vesícula biliar da próxima vez? Tiroide, baço. A partida pode ser o fígado e a vesícula. Depois nos faltará o coração e intestino delgado, o pulmão e intestino grosso, o rim e a bexiga. Yes. Se quem estiver aqui connosco agora ou quem vem assistir à live tiver algum órgão que queira ouvir mais cedo, diga-nos, sei lá, nós estamos a fazer isso mais ou menos na semana, diga-nos com antecedência para podermos preparar-nos para esse órgão específico, tipo até sexta-feira. Vamos deixar as caixas de perguntas nos stories. Terça, não é? Até sexta, para podermos preparar depois o tema para terça. Certo. Um beijo grande. Fiquem bem. Muito axé, como se diz na religião que eu também acredito, afro-brasileira. Axé para todos.
Namastê. Eu não sei E até a próxima. Bom, força! Feliz noite, criaturas lindas. Adeus, doutor. Adeus, doutor.